Galerinha, tudo bem? Bora para mais um videozinho. Agora eu vou explicar um pouquinho sobre o que eu falei, né? Quais são algumas vantagens e desvantagens das variações que eu dei, né? Que eu mostrei para vocês. Lógico, eu poderia ter feito uma função, eu poderia ter feito uma view, eu poderia ter feito uma procedure, dane-se, eu vou mostrar somente em cima daqueles que eu falei, tá? E os arquivos dos vídeos que eu fiz estão aqui no GitHub na aula de SQL Server, tá? Neste caso na pasta intermediário, beleza? Aqui como que eu faço o bendito, eu simplesmente só mudo a data e exporto e já era, tá? Então vamos voltar aqui para o nosso SQL. Qual que é a vantagem e desvantagem disso daqui? Numa tabela variável, qual que é a vantagem e desvantagem dela? A vantagem de uma tabela variável e tanto de uma tabela temporária, né, neste caso eu estou tratando das duas, é que a partir de versões mais novas do SQL, né, a tabela variável ela também pode ser colocada índices nele. Então, vou puxar aqui a criancinha, né, puxar aqui a mesinha digitalizadora e vamos começar a escrever um pouquinho. Galera, pode ser que esse vídeo fique um pouco longo, tá? Então, lamento, né? Lamento não. Bora falar porque são temas interessantes. Então, quando a gente está tratando de uma tabela temporária ou de uma tabela de variável, né? A partir de versões mais novas, eu não lembro exatamente qual que é, se é a 2012, eu acho que não, acho que a partir da 2014, 2016, eu não lembro exatamente qual que é a versão, mas agora esses benditos aqui eles podem ter índices. Se vocês quiserem saber como é que funciona o índice clusterizado e não clusterizado, nas aulas de avançado que eu lembro eu já falei, tá? Mas vou dar só um resuminho. Dependendo de como você insere os dados na tabela, o bendito do SQL ele não sabe exatamente aonde está. Então, vamos considerar que eu coloquei, sei lá, 30 mil registros dentro de uma tabela. Beleza? Então, eu preciso cruzar, sei lá, o ID do cliente. Beleza? E ele não está exatamente numa ordem, né? Eu sei que ele é do 1 até o 30k, só que ele não está inserido numa ordem. Aqui está 1, aqui está 2300, aqui está 1412, depois vem o 3 e assim por diante. Ele não está exatamente numa ordem. Tá? Então, na hora que você for para fazer uma junção entre esses dois dados, né? Vamos considerar que eu tenho um join aqui rolando, né, entre duas tabelas. Ou posso até colocar. Ou não. Pô. Aqui vamos considerar que eu tenho um join rolando entre essas duas tabelas. A papo de boteco, vamos dizer que na tabela da esquerda eu estou pegando, sei lá, o valor 1412. Né? Então, putz, esse daqui não é, esse daqui não é, é esse. Ah, depois eu vou pegar o 3. Esse daqui não é, esse daqui não é, esse daqui não é, é o 3. Ah, e assim por diante. Tem que ficar lendo tabela, linha por linha para poder saber, né? Que é o famoso tablescan. O bendito do SQL ele tem que ficar lendo parte por parte. Uma hora ainda vou falar isso mais a fundo na hora que eu estiver fazendo os vídeos de SQL avançado, tá? Mas porcamente traduzindo é isso, é que vocês vão ver lá, se vocês deram um Ctrl L, se vocês verem tipo desse jeito aqui, com uma setinha descendo, uma imagem de uma tabelinha e uma setinha meio que descendo assim. Né, que ele tem que ler a tabela inteira para poder saber qual que é a chave e quais são os valores que ele tem que cruzar. Né? Já quando você coloca o índice, você meio que indica ou aonde, ou em qual linha que este registro aqui está, né, em qual página que esse registro está, ou você organiza ele de uma forma mais estruturada, né, de uma forma ordenada, né, que são os famosos índices não clusterizados e os clusterizados. Estou falando um papo bem por cima, tá? Este daqui já tinha, agora das versões mais novas, não lembro se é da 2014 ou se é da 2016. Eu lembro que na 2012 não tem, mas eu acho que da 2014 para frente já dá para colocar índices em tabelas, em tabelas variáveis, tá? Tabelas de variável. Só que aqui você tem uma desvantagem, né? A vantagem é que você pode colocar ele em índice, você pode organizar desse jeito, você trabalha como se você estivesse trabalhando numa tabela mesmo, tá? Você terminando de rodar lá a conexão, você mata este daqui você mata cada vez que você roda o script, tá?
Então essas são as diferenças entre eles. Vantagem é que você organiza melhor os seus dados, você consegue usar eles, por exemplo, você pode usar uma tabela temporal, uma tabela de variável, você pode usar ela em funções, né? Se não dá para você usar ela em view, tá? A tabela variável não dá para você usar ela em view. E assim sucessivamente. Ok? Qual que é a desvantagem? Toda vez que você for ter que ler esse bendito, toda vez que você for usar, você vai ter o trabalho, o SQL neste caso, vai ter o trabalho de inserir e ele vai ter o trabalho de ler novamente. Então isso daqui acrescenta um pouco de processamento, um pouco ou muito, né? Dependendo como que você organiza os dados, como que você os insere, tá? No subselect, eu acho que não tem. A vantagem é que você consegue escrever ele na onde você quer e quando você quer, e você talvez até consiga, talvez não, você consegue otimizar ele de uma forma melhor, você consegue colocar seleções à parte, ou você consegue retornar exatamente só os dados que você precisa. A desvantagem que eu vejo de você usar um subselect, tanto pode ser na hora de você fazer o cruzamento dos dados, pois pode ser que essa informação, sei lá, essa coluna no qual você está cruzando, isso serve tanto no join quanto no select, tá? No subselect, mas ainda assim, pode ser que essa coluna e os dados que ela retorne, elas não estejam tão otimizados, né? É lógico que isso também é uma desvantagem geral, mas essa também entra no subselect. E a questão também da manutenção. Então eu vejo a manutenção de um subselect muito ruim. Por quê? Porque às vezes pode ser que você esteja fazendo, sei lá, tipo, você está na linha 2, você usa o subselect e pode ser que, sei lá, na linha 45 você use o mesmo subselect. Às vezes pode ser que você tenha que mudar a regra num canto e você tenha que mudar a regra desse subselect em N lugares, né? Então, na questão de manutenção desse bendito, eu não vejo muita vantagem, né? Aí você entra nestes dois aqui. Já num CTE, nada mais é que você criar meio que uma tabela temporária. É quase isso daqui, só que sem os índices, né? Então você vai criar uma view somente para aquilo, para você poder usar mais para frente. Você consegue também organizar os seus dados melhores em cima disso. Por quê? Porque você tem a vantagem desses dois, né? A vantagem sobre esses dois é que você não tem o processamento de inserção na tabela e a seleção. Então, quando você cria um índice, você tem tanto o trabalho de você inserir os dados, quanto de você ficar regerando o índice. Numa CTE, você não tem. E, acima de tudo, e ao meu ver, que é a vantagem perfeita do CTE, dependendo do que você fizer. Além da questão de organizar os seus dados, um CTE pode ser usado em uma view. Beleza, mas eu posso usar uma função. Funções são menos otimizadas do que views e tem uma outra coisa também. Tudo bem que numa função você consegue organizar melhor os seus dados e você consegue fazer um processamento mais complexo em cima dele, né? Só que a seleção de uma função ela não é tão boa. Se você começar a trabalhar essa função em cima de outros dados, funções com funções, e fazer joins de funções, fica mais lento, né? Já numa view, dependendo como você escreve, fica bem mais rápido e você consegue organizar alguns valores em cima de uma CTE, principalmente quando você tem que fazer seleções mais dinâmicas, né? Que você tem um filtro mais dinâmico, um filtro que vai mudando conforme o dia, por exemplo. Tá, e eu nunca fiz um bagulho desse. Me dá um exemplo de como escrever esse bendito. Eu vou mostrar o exemplo no próximo vídeo. Beleza? E aí eu encerro a parte do CTE. Beleza, meus amores? Beijos na bunda e até mais, porque eu também tenho que fazer os vídeos de Space. Fui!